Eu me chamo Vanessa Santos, eu sou profissional advogada previdenciarista há mais de 16 anos. Nesse período já ajudei mais de 7.000 pessoas a conquistarem benefícios estratégicos e financeiramente vantajosos, chegando a teto do INSS em muitos casos. E nesse webinar eu quero mostrar o caminho para você que é profissional da saúde e garanta até 60% a mais na sua aposentadoria. Mesmo que você não entenda nada de previdência e tudo isso pareça muito complicado nesse primeiro momento. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar aqui um dos últimos casos que eu trabalhei com a minha metodologia. Caso da técnica de enfermagem Penha de Fátima. A Penha, ela nos procurou em 2023 para a aposentadoria especial, que no final conseguimos fixar em quase R$ 3.000. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhes adiante. Como no caso dela, através do meu método, temos inúmeros incontáveis de benefícios que atingiram de 30% a 60% a mais dos proventos, como esse aqui. Eu não posso revelar os nomes por motivos de sigilo, é claro, mas os casos aqui são muito interessantes. Essa tela está trazendo um CNIS, que é a sua vida contributiva dentro do INSS, tá? Esse indicador IEAN é exposição a agente nocivo informada pelo empregador. Quando a gente acha num CNIS isso, é o suprassumo da melhor coisa que tem. Mas, infelizmente, isso aí são casos raríssimos de a gente encontrar esse tipo de indicador, tá? Nesse caso aqui, a técnica em laboratório, nós conseguimos aqui ajudá-la a reconhecer um grande período de tempo, mais ou menos quase 26 anos de tempo enquadrado como especial, por causa desse indicador aí. Nesse caso aqui tem esse médico, que ele nos procurou, porque ele queria saber não só se ele tinha tempo para aposentar, mas também se ele teria ali qual seria o valor real para ele se aposentar. Então, nós fizemos ali um trabalho para ele, que hoje o teto do INSS é R$ 8.157,41. E ele ali nós conseguimos fazer com que ele visse qual seria o planejamento melhor para ele. Se ele se aposentasse agora, ele receberia R$ 6.800. Se ele se aposentasse ano que vem, ele receberia R$ 5.800. Então teria uma diferença grande aí para se verificar. Nós temos também essa outra técnica de laboratório que também conseguimos fazer um reconhecimento de tempo dela de 1996 até 2014. Fizemos também de técnica de enfermagem. Ela conseguiu aqui enquadrar um período duplo para ela de tempo comum com tempo especial e ela conseguiu ali ampliar o seu volume de valor recebido de quase 40%. Então, desde o início da minha jornada profissional, eu percebo uma dificuldade que era comum a praticamente todos os profissionais da saúde, com os quais eu tenho trabalhado. Então, desde médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, que eu atendia no meu escritório, a aposentadoria parecia algo quase impossível de planejar e principalmente de efetivar de fato de forma plena, ou seja, garantindo o teto do rendimento e muito próximo deles. A queixa era sempre as mesmas. Não sei como conseguir a documentação necessária para comprovar meu tempo especial de trabalho. Sei que contribuo acima do teto do INSS, mas não vejo isso refletido no valor que vou receber. Tenho medo de errar no processo e acabar com prejuízo financeiro ou até perder meus direitos. Eu já tenho a documentação, mas o INSS não aceita. E eu senti de perto essa frustração, o medo desses profissionais, pessoas que trabalharam duro, muitas vezes expostas a condições insalubres e estressantes e que no momento de receber o reconhecimento desses anos de esforço e se viam injustiçadas, perdidas no meio de tanta burocracia e desinformação.
Foi vendo isso que nasceu esse método, o método diagnóstico previdenciário. Ele é o resultado de 16 anos de experiência prática, mais de 7 mil clientes atendidos e mais de 8 milhões revertidos em aposentadorias justas e vantajosas. Eu criei esse método para descomplicar, oferecer clareza e, acima de tudo, garantir que os profissionais da saúde pudessem alcançar o teto do INSS e o máximo de benefícios possíveis. Contudo, documentado e dentro da lei, sem riscos. Eu quero compartilhar aqui uma história muito especial para mim, que é a história da Penha de Fátima. Eu falei para vocês no início, queria mostrar o caso aqui da Penha. Ela é um exemplo claro de como pode ser muito mais fácil a jornada quando é bem guiada e o resultado positivo que ela pode te trazer. A Penha técnica de enfermagem chegou até mim depois de passar por um período muito frustrante, assim como muitos profissionais de saúde. Ela tentou fazer sozinha o pedido de sua aposentadoria. Fez o que achava que era certo. Seguiu o que encontrou na internet e, como resultado, teve um indeferimento no INSS porque a documentação apresentada estava incompleta. Era de cortar o coração ver como que ela se sentia, frustrada, com raiva, desamparada pela burocracia do INSS e por eles não fornecerem explicações necessárias para ela ir para um próximo nível ali no seu pedido de aposentadoria. Então, além de perder tempo, dinheiro, energia, ela ficou com a sensação de que nunca conseguiria reverter aquele resultado. Foi aí que começamos a trabalhar juntas, desembaraçamos os documentos fundamentais que ela nunca soube que tinha direito a solicitar, criamos uma estratégia personalizada, baseada nos cálculos detalhados do seu histórico previdenciário. E qual foi o resultado disso? O resultado é que a Penha não só conseguiu a reversão desse indeferimento, como também se aposentou com um valor acima da média na ocasião. E ainda teve um ganho de causa que lhe beneficiou mais de R$300 mil em precatório. Esse é apenas um dos muitos casos que me fizeram ter a certeza que eu encontrei um propósito de vida ao criar o meu método. Ouvir histórias como essa me enche de um profundo sentimento de gratidão a Deus e à minha família por me permitirem contribuir de forma tão significativa na vida de profissionais como você. Você que dedicou toda uma vida de estudos e a prática dessa profissão tão nobre, que exige tanto em todos os aspectos, pessoal, profissional, nos difíceis escolhas ao longo do caminho. Foi pensando justamente nessa honra ao ser tão sonhada e mais do que merecida a aposentadoria, garantindo que você receba no mínimo o máximo dos seus direitos e benefícios legais, que eu desenvolvi esse método e quero compartilhar aqui com você. E é disso que se trata. Se você está aqui, é porque você já deve ter percebido ou já percebeu que a aposentadoria especial para profissionais da área de saúde é quase como navegar num labirinto sem saída. Você trabalha há anos, décadas, sob condições insalubres e estressantes, sempre priorizando o atendimento aos outros, mas quando finalmente chega o momento de olhar para si, surge o pesadelo. Um mar de exigências documentais que parece impossível de reunir, falta de orientação clara sobre como comprovar o tempo especial, preocupações com perdas financeiras ao longo do processo, uma sensação constante de injustiça, como se você tivesse dedicado a vida inteira ao cuidado dos outros e no momento de receber o devido reconhecimento fosse abandonada à própria sorte. E sabe o que mais dói? Isso é a realidade de muitos profissionais da saúde no Brasil. Pediatras, cirurgiões, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e tantos outros que passam anos em ambientes de alto nível de exposição a agentes nocivos ou condições de trabalhos exaustivas e não encontram suporte adequado no momento mais crítico da jornada profissional.
É como se toda a sua dedicação se transformasse em uma longa espera, uma corrida injusta, atrás de documentos esquecidos ou mesmo mal emitidos pela empresa. E muitas vezes, mesmo quando você acredita ter feito tudo certo, o resultado pode ser devastador. Perda de processos, valores muito abaixo do esperado, ou pior, o medo de nunca conseguir validar o que é seu por direito. Por que essa situação é tão ruim? O que torna tudo isso pior é o cenário específico do Brasil, né? Que a legislação previdenciária ela é complexa, cheia de lacuna, que muda constantemente, favorece quem domina os detalhes. Profissionais da saúde enfrentam ainda mais dificuldades por dependerem de documentos como o PPP, o LTCAT, que muitas vezes não estão devidamente preenchidos ou mantidos pelos empregadores. Sem estratégia, você contribui acima do teto do INSS a vida inteira e acaba recebendo muito menos do que esperava. Que deveria ser um direito conquistado com suor, dedicação, acaba se transformando em um processo lento, caro, cheio de frustrações. Infelizmente, muitos desistem no meio do caminho por não acreditarem que tem solução, mas também não precisa ser assim. Existe uma forma de mudar completamente esse cenário. Turma, tá fazendo sentido isso para vocês? O que eu tô falando aqui tá se encaixando naquilo que vocês têm visto no dia a dia de vocês? Na busca desse incessante dessa documentação, nessa falta de informação, nesse monte de regras que se surgiu depois da reforma de 2019? Comenta aqui no chat, fala para mim se é isso, está se encaixando com o que vocês, na expectativa de vocês, quando vieram buscar uma solução para a aposentadoria. Isso faz sentido? Comenta aqui no chat, por favor. Então, a Andressa está falando aqui que sim, total. É isso. Entendeu? Tem mais gente comentando aqui. Sim, a Carla está falando que sim, faz sentido. Então, é isso. É uma frustração muito grande. Você se prepara, se ornamenta para poder dar entrada na sua aposentadoria especial, e quando chega lá, o INSS fala, não, não é assim, mas eles também não explicam como que pode ser, né? O que precisa ser feito. Ele simplesmente nega. Principalmente agora, como que está tudo digital, hoje você não encontra mais aquele calor humano de ter uma pessoa que vai te explicar e sentar e falar, olha, você precisa desse documento, você precisa fazer isso, esse documento tem que chegar com essa informação. O INSS hoje não, ele é frio, ele quer que você coloque a documentação lá, ele vai abrir uma exigência e se tiver tudo certo, pela graça de Deus, vai passar. Então, é isso. Se isso está batendo com a realidade, a nossa realidade essa, né? Então, foi exatamente para resolver esse problema que eu desenvolvi o diagnóstico previdenciário. Eu percebi que o maior erro de muitos desses processos está na falta de estratégia e organização prévia. Porque vocês também não sabem o que procurar. Vocês não sabem identificar o que precisa ter num PPP, num LTCAT, quiçá empresa que tem LTCAT. Então, o método que eu criei vem para atuar como uma ponte entre você e a sua aposentadoria ideal. Ela não é só uma ferramenta, é um conjunto de estratégia estruturada que transforma o processo burocrático e confuso em algo claro e objetivo. E por que o diagnóstico previdenciário é o caminho mais fácil, rápido e eficaz? É simples, gente. Olha isso. É um mapeamento completo. Cada detalhe do seu histórico de contribuição e do seu tempo especial é analisado. Nós localizamos toda a documentação necessária, seja ela ativa ou perdida em arquivos antigos. Cálculos estratégicos, mais do que calcular o valor da sua aposentadoria, nós criamos cenários que otimizam ao máximo seu retorno financeiro, garantindo que você tenha o melhor resultado possível. Resultados consistentes,
O método já garantiu a profissionais como você reversões de processos perdidos, aumentos significativos dos rendimentos em 30% a 60%, superiores em muitos casos. Orientação jurídica especializada, você não precisa enfrentar esse desafio sozinho. A minha equipe e eu estaremos do começo ao fim com você, avançando com confiança, estratégia em cada etapa do processo. E como isso se encaixa fácil na sua jornada? Aqui está o grande diferencial. O diagnóstico previdenciário, ele não apenas resolve um problema complexo, mas também transforma a sua jornada numa aposentadoria em algo muito mais tranquilo, rápido e seguro. Imagina, não precisar mais perder horas tentando entender se sua documentação está certa ou onde encontrá-la. Saber exatamente como cada etapa do processo vai impactar no resultado final. Garantir que você não desperdice tempo, dinheiro, energia com processos mal conduzidos, que ele entra e sai de dei entrada, perdi, dou entrada de novo, perdi, não sabe nem por que está perdendo. Aqui você economiza recursos valiosos e, ao mesmo tempo, maximiza seus ganhos futuros. Em vez de gastar meses, anos em tentativas e erros, você consegue pagar pelos recursos certos, sem custos desnecessários, contribuições que você nem precisava fazer e você está fazendo. Ganhar tempo valioso que você pode dedicar à sua família ou outras conquistas pessoais. Obter o melhor retorno financeiro, atingindo o teto do INSS e garantindo sua tranquilidade após anos de esforço. Já concluindo aqui, me fala aqui se isso faz sentido aqui no chat. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido que essa demora, essa entrada, você não saber se você está recolhendo certo ou não, se você está recolhendo abaixo ou não, se você está pagando a mais o INSS, isso não vai ter retorno no seu investimento. Então, se você está agora buscando tranquilidade, autonomia, segurança financeira, saiba que tudo isso está ao seu alcance. É que as pessoas estão falando, sim, está fazendo sentido. O diagnóstico previdenciário é a chave para alcançar o teto da sua aposentadoria com benefícios estratégicos e planejados para garantir que você receba o máximo que você merece. Essa é a oportunidade que tantas pessoas esperavam, mas poucos sabiam que existia. Então, nós estamos lançando algo novo e agora é a sua vez de mudar a sua história. Você dedicou uma vida inteira ao cuidado de outras pessoas e agora chegou o momento de cuidar de você. E vamos trilhar essa jornada juntos e fazer do planejamento previdenciário seu maior aliado para garantir o futuro que você merece. Até aqui eu compartilhei o máximo de conteúdo que cabe dentro desse webinário. Agora, se você sente que está pronto para dar um passo adiante nessa jornada, eu preparei algo especial para você, pensando na melhor maneira de te guiar nesse processo de forma mais eficiente possível. Eu dividi o tema da minha metodologia em 5 etapas que cobrem todo o caminho rumo à sua tão sonhada aposentadoria especial. São elas: coletas de dados, análise de documentação, estratégia financeira, antiperdas e otimização de contribuições, se você está contribuindo a mais ou não, planejamento previdenciário proativo e personalizado, qual é o melhor momento para você se aposentar, segurança e tranquilidade através do conhecimento. Então, para essa primeira etapa, coleta de dados, que é a base de todas as demais, eu desenvolvi um curso rápido, prático, projetado para te guiar por ela de forma rápida. Foi com base nessa experiência prática com os meus clientes e dos maiores gargalos relatados por profissionais da saúde que eu criei esse curso direto ao ponto, que vai te mostrar exatamente como realizar essa etapa inicial de forma simples, eficaz, com segurança. Se você já decidiu que é hora de começar a sua jornada de maneira certa, essa é a oportunidade que você estava esperando.
Aqui você terá acesso a um passo a passo detalhado, desde o levantamento, a organização dos documentos necessários, até a compreensão de conceitos fundamentais para garantir o máximo dos seus benefícios legais. O que você vai aprender? Como organizar e validar documentos essenciais como CNIS, PPP, LTCAT, de forma rápida e estratégica. Quais documentos você precisa levantar, especialmente para casos anteriores a 2004. Conceitos fundamentais sobre a aposentadoria especial, como entender o sistema previdenciário para garantir mais segurança. Estratégias comprovadas para eliminar gargalos, reduzir tempo de análise de benefício e até aumentar em 60% a base da sua renda mensal inicial. Principais benefícios. Com aulas claras, práticas e objetivas, você transformará um processo complicado e demorado em algo ágil e eficaz, o que já resultou em reduções de tempo médio de análise de benefício em até 8 meses em casos reais. A maior preocupação, a maior reclamação que se tem hoje dentro do INSS é a demora das análises dos processos. Quanto mais certo, quanto mais redondo tiver a sua documentação, mais rápida finaliza o seu processo. Além disso, você terá os primeiros passos para alcançar o teto da sua aposentadoria de forma estruturada. Como eu disse anteriormente, o curso é focado nesse processo e, portanto, ele foi projetado para ser simples e direto. Serão 7 aulas no curso somente. Comece por aqui, conceitos fundamentais sobre a aposentadoria especial e como você se encaixa nesse contexto. Aula 1, a apresentação de todos os documentos para iniciar o planejamento. A aula 2, o CNIS, o que é, como obter e o que observar. A aula 3, o PPP, como obter e validar essa documentação essencial. E a aula 4, LTCAT, roteiro claro para garantir esse documento técnico importantíssimo. Aula 5, documentos anteriores a 2004. Guia essencial para quem atua há muito tempo na área e precisa dessa comprovação. A aula final é o fechamento, a fase de coleta, com os próximos passos para garantir o máximo dos benefícios para você. E quais são os benefícios aqui para você? Você economiza tempo com roteiros claros e diretos, tem segurança para levantar e validar todos os documentos necessários, inicia sua jornada com um método que já impactou milhares de profissionais da saúde, aumenta suas chances de garantir o teto da aposentadoria com o menor risco possível. As aulas vão ser entregues semanalmente através da plataforma Hotmart. A plataforma te dá acesso por 12 meses para que você revise todo o conteúdo sempre que desejar. As aulas gravadas acompanhando o material em PDF, comunicação direta através do WhatsApp, do grupo exclusivo no WhatsApp. E esse curso é o pontapé inicial para a sua aposentadoria especial, ajudando você a organizar a jornada de planejamento com estratégia, conhecimento e confiança. E digo para vocês, qualquer advogado que vocês forem buscar, a maior dor de cabeça que ele tem para montar a sua aposentadoria é a documental. Então, quanto mais rápido, quanto mais inteligente vocês fizerem essa estratégia, melhor vai ser para a sua aposentadoria. E vamos oferecer também um bônus, tá? Vamos oferecer um plantão de dúvidas quinzenal através do Zoom e ao vivo, sempre às sextas-feiras, das 9 às 10, onde você poderá sanar todas as suas dúvidas durante a sua jornada. Medo de encarar essa jornada sozinho, ter um apoio do grupo, expert pessoalmente no processo, isso tudo vai ser sanado com você nesse primeiro passo. E para os 10 primeiros alunos que completarem a coleta de dados, vamos oferecer uma análise da documentação preliminar e uma entrevista pessoal online diretamente comigo, no qual vocês vão ter clareza quanto aos próximos passos a trilhar, ao máximo dos proventos na sua aposentadoria. E agora vamos falar sobre investimento. Se você busca
Apenas o serviço de levantamento dessas informações previdenciárias com algum profissional da área pagaria algo em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, só para ele te falar se aquela documentação ali é aquela que você precisa para sua aposentadoria. E isso é só para levantamento de documentos, sem nenhum tipo de orientação ou acompanhamento estratégico. Ou seja, ele não vai ali, não vai te ajudar a sanar nenhuma dúvida ou nenhum erro que tem no seu CNIS. Agora, se somarmos todo o apoio que você vai receber aqui, desde a orientação de buscar o teto dos ganhos na sua aposentadoria, até o suporte completo do meu método, incluindo plantão de dúvidas ao vivo, revisões estratégicas, todos os materiais e o passo a passo para eliminar os gargalos do processo, um trabalho como esse somado, todos esses benefícios diferenciais, daria aí em torno de R$ 8.000 no mercado. Mas se tem uma vantagem única que me permite oferecer esse conhecimento por um preço mais acessível, foi porque eu simplifiquei o processo. Eu otimizei todas as etapas e com isso eu consegui reduzir os custos, né? Que é justamente para ajudar mais profissionais como você a garantir sua aposentadoria com segurança e tranquilidade. Então, aqui vai a minha proposta. Você vai poder ter acesso a tudo isso por apenas R$ 674 à vista, ou, se preferir, parcelar em até 12 vezes de menos de R$ 70 mensais. Para facilitar ainda mais, pensa no seguinte: vai sair mais barato do que uma pizza por mês. Pior que isso, um cafezinho na padaria todo dia é mais caro que isso. Mas se realmente sua tranquilidade não vale isso, esse curso não é para você. E para você que já está seguro, enxergando a oportunidade desse preço para lá de justo, já pode começar a planejar uma vida mais leve. Isso sim é um verdadeiro pacote completo. Gente, ficou claro até aqui? Fala comigo aqui no chat aqui. Muito bem. Tá ficando claro. Todo mundo está falando com certeza sim aqui. E agora, falando sobre garantias, eu quero te falar sobre algo que realmente importa, a sua confiança. Depois de tantos anos ajudando meus clientes e recebendo feedbacks incríveis, eu sei que o quanto é delicado tomar uma decisão como essa. A gente sente aquele frio na barriga. Será que isso é sério? Será que vai funcionar para mim? Será que eu não vou ficar na mão? Eu entendo perfeitamente essas dúvidas, já estive no seu lugar muitas vezes dentro da minha própria jornada, e é por isso que eu quero te ajudar a tirar esse peso das costas agora mesmo, com algo que para mim é mais que uma garantia, é um compromisso pessoal com o seu sucesso. Primeiro, você tem, sem exceção, a garantia incondicional de 7 dias, aquela que é de lei. Se por qualquer motivo você não quiser seguir, pode pedir seu dinheiro de volta sem dar nenhuma justificativa. Mas se além disso eu quero te oferecer algo muito maior, eu chamo isso de garantia 90, 90, 500. Eu vou te explicar como é que funciona. Primeiro eu vou te dar 100% do meu melhor nesse processo, mas preciso que você também esteja comprometido. O acordo é simples. Se você se compromete a assistir todas as aulas, participar dos plantões, seguir a jornada do início ao fim, se em 90 dias você não concluir as etapas, eu te dou mais 90 dias adicionais de consultoria gratuita com a minha equipe para te guiar e ajustar o que for necessário. Vamos pegar na sua mão e te guiar até o final. E se ainda assim você não conseguir alcançar os resultados necessários, desde que tenha participado ativamente e feito a sua parte, e eu não apenas vou devolver 100% do valor que você investiu, como ainda coloco do meu bolso mais R$ 500 para você. Agora me diz se tem como ser mais justo do que isso. Eu literalmente estou assumindo todo o risco por você. Então não existe mais motivo para ter medo. Eu estou de braços abertos para te receber nessa jornada e te guiar até o final feliz que você merece.
que é conquistar a sua aposentadoria ideal com segurança, estratégia e confiança. Agora é com você. Você chegou o momento de decidir se você quer dar o próximo passo rumo à sua aposentadoria ideal, garantindo o máximo do que você merece depois de anos de dedicação à sua profissão. Eu preparei esse curso com muito cuidado para te ajudar a superar a etapa mais desafiadora do processo, a coleta de dados. E eu vou te mostrar como fazer isso de forma simples, estruturada e eficaz. Tudo que você precisa fazer vai estar em suas mãos. Mas atenção, o carrinho ficará aberto por apenas 5 dias aqui na plataforma. As inscrições se encerram na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, à meia-noite. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Olha, tem uma pergunta aqui que eu separei, acho que umas 3 perguntas aqui. Chegaram muitas perguntas, então eu separei algumas aqui. Sou técnica de enfermagem home care há 23 anos e agora estou na cooperativa e ela está contribuindo menos que um salário mínimo. Eu posso pagar o complemento para me aposentar com um salário maior? Bem, olha, essa técnica de enfermagem, ela está fazendo uma pergunta que basicamente nós temos que fazer um cálculo aqui para saber, tá? Se realmente aqui há vantagem de se fazer um complemento aqui, qual o complemento que ela tem que fazer. Porque se ele está recebendo, se eles estão contribuindo menos que um salário mínimo, eu deveria somente completar esse salário mínimo ou eu poderia aqui fazer um complemento maior do que um salário mínimo. Por exemplo, de 2 salários mínimos por mês, o percentual de até 2 salários mínimos por mês, o percentual de 3 salários mínimos por mês, o quanto isso vai impactar, se ela está falando que ela faz home care há 23 anos, o que isso vai impactar daqui a 2 anos, quando ela completar 25 anos de contribuição. Então, é um caso que se tem que colocar um cálculo para se investigar o investimento que ela vai fazer aqui. Que talvez o investimento que ela vai fazer aqui não seja necessário ou não precisa ser tanto igual que ela possa imaginar. Então, teria que fazer um cálculo aqui, pegar o CNIS dela, olhar o CNIS, verificar o tempo contributivo, qual foi o período do tempo contributivo, se foram muito superior a um salário mínimo, e fazer a complementação aqui até chegar a salário mínimo, tá? Nesse caso aqui, ó, essa técnica de enfermagem do home care, ela tem e deve contribuir para fazer a complementação desse período aqui menor que o salário mínimo. A dúvida aqui é quanto mais ela tem que contribuir? No mínimo aqui ela tem que chegar ao salário mínimo, tá? Já vou dizendo aqui a resposta para ela, mas assim, é o mínimo, ela tem que completar para chegar ao salário mínimo. Agora, se isso vai impactar para ela receber um mensal a mais quando ela se aposentar, aí é necessário fazer uma verificação do CNIS para poder saber realmente se isso vai impactar ou não, tá? Porque falta muito pouco tempo para ela se aposentar também, para ter um impacto muito grande no final. Mas é um caso a ser estudado aqui, tá bom? E uma outra que eu achei interessante aqui é a pessoa que, ó, sou PCD com lesão moderada pelo laudo do IMESC e já tenho 33 anos de registro. Já consigo me aposentar? Então, PCD, né, pessoa com deficiência, ele quer se aposentar por tempo especial acumulado com aposentadoria especial. Provavelmente aqui ele já consegue se aposentar, mas de qualquer forma teria que se verificar aqui se esses 33 anos de registro foi dentro de uma estrutura médica, né, se foi dentro de uma área de saúde. Então, provavelmente ele vai conseguir se aposentar sim. Mas tem que verificar também se o tempo de contribuição dele comum não vai se sobrepor. Lembra do CNIS que eu mostrei do médico? Ali era um caso de PCD. Se ele se aposentasse esse ano, como PCD tempo especial, ele receberia R$ 6.800. Se ele se aposentar ano que vem, tempo comum,
ele perde mais ou menos aí R$ 1.500. Então, é uma coisa que você tem que estudar de forma estratégica. Lembra, o INSS sempre vai te oferecer a aposentadoria menor. Eu trabalhei, outra pergunta, né? Eu trabalhei por 20 anos como auxiliar de enfermagem em um hospital. Agora eu estou há 3 anos sem contribuir, pois fui morar em Barcelona, na Espanha, mas voltei ao Brasil. Posso me aposentar com 25 anos trabalhados na enfermagem? Provavelmente, tá? Tem que verificar no que você também trabalhou na Espanha. Se você trabalhou em alguma coisa de área médica na Espanha, talvez você consiga trazer para o Brasil e nem precise trabalhar 3 anos, tá? Chegou um caso aqui no chat, que legal. Seu Humberto Donato. No caso, atividades concomitantes, como fica a contagem de tempo de contribuição e a soma dos salários para efeito de cálculo? No caso de atividades concomitantes, você tem que verificar se essa concomitância ela tem que ter contribuído tanto lá quanto aqui, né? Tem que ter as duas contribuições, mas em períodos diferentes, tá? A regra mudou. Então, a gente tem que verificar se o senhor trabalhou de X a Y naquele tempo e foi contribuído, e X e Y em outro trabalho e também foi contribuído. As regras mudaram, elas ficaram mais exigentes em relação a isso. Tá? Antigamente, o fato de você trabalhar concomitante, por exemplo, eu trabalho no regime do INSS, eu trabalho no regime do municipal. Dependendo do tempo, do período que você trabalhou ali, ele pode ou não ser levado pode ser considerado concomitante. Mas dependendo do outro período, que é tempo de regra, de lei que eu estou falando, ela já não aceita mais. Hoje, a gente quase não consegue fazer concomitante mais, dependendo do período. Tá? Ele exige que você também faça a contribuição, se foi usado aquele período para aquela aposentadoria, para você utilizar esse outro tempo desse mesmo emprego, você tem que fazer outro período. Então, é uma regra agora que ela ficou mais exigente, tem que verificar muito bem, principalmente se for pedir certidão de tempo de contribuição. Tá? Cuidado com a solicitação de certidão de tempo de contribuição, que tem gente que não sabe pedir e, em vez de pedir só o período que precisa, pede o tempo todo. Aí foi-se embora 15 anos aí de contribuição, 10 anos de contribuição e que não pode ser restituído de volta, tá? Espero ter respondido aí. Parabéns para você que ficou até aqui. Isso mostra o quanto você está comprometido com o seu objetivo de conquistar a sua aposentadoria. Nós também estamos comprometidos com o seu sucesso e o nosso trabalho começa agora dentro do curso. A hora de começar é agora, nós nos vemos lá, vamos trilhar juntos o caminho para você conquistar a aposentadoria que você realmente merece. Eu espero ter conseguido esclarecer o que se trata o diagnóstico previdenciário e como isso pode beneficiar você, profissional da saúde. É uma das dores maiores que tem para você no momento da sua aposentadoria, é realmente a documental, coleta de dados. Então, entra aí, clica no link, pergunta, tira suas dúvidas. O WhatsApp vai estar aberto aí até meia-noite para a gente poder te ajudar. Um abraço, obrigada.